Agradeço a Deus, ao pastor Vanderlei, pelo convite. Eu estava ansioso para essa hora, para estar aqui. Somos amigos, embora não falamos nem por telefone, né? Muito pouco mesmo, quase nada. Mas quero dizer que considero ele, não preciso, né? Com essa atitude de falar mais. Acho que eu de pé aqui, fala alguma coisa? Amém. Amém. Você, consideração, agradeço pela recepção, recepção que já tivemos, e a gente sente esse calor fraterno, essa amizade. Obrigado pelo carinho. A família do pastor Vanderlei, a igreja, muito obrigado a todos vocês. Agradeço também os irmãos que vieram comigo, né? Não me deixaram só, graças a Deus. Viemos em 3 carros. Veio comigo o irmão Osmar, o Moneri, a irmã Genesi, fica de pé, por favor. E veio outro carro, o irmão Sidney, sua esposa irmã Lídia, e a irmã Zilma, irmão Adria e a pequena Eloá, por favor. E no outro veio o irmão Jonas e a irmã Cátia e o pequeno Samuel, estão ali. O irmão Jonas é diácono, administrador ali na igreja de Naviraí. Moneri é diácono, canta e também é administrador da igreja de Naviraí. E Nova Esperança, isso, irmão, obrigado. Nova Esperança no Paraguai, não é Naviraí, é Naviraí. Nova Esperança, obrigado. Pode se assentar. Eu estou feliz, sinto mais honrado, encorajado, né, de ter eles conosco, representando aqui os irmãos ali. Um povo que está, como vocês, remando, lutando por um objetivo. Amém. Por um objetivo que é alcançar os céus. Já conheci alguns irmãos, outros passei a conhecer, né? Pastor Oswaldo, há 22, 23 anos, ele não pode não lembrar, né? Mas nós nos apertamos as mãos, não sei se ele lembra, prazer revê-lo, Deus te abençoe. Então, a gente se sente muito honrado, e eu vejo vocês cantar, me dá vontade de cantar também. Dá vontade de cantar também, né? É influência, atmosfera que contagia, né? E a gente acaba. Vou arremedar vocês, né? Pode? Dá o maior para mim, o hino conhecido. A escritura que vou usar está em Colossenses capítulo 3, se vocês quiserem abrir suas Bíblias. Colossenses 3, versículo 14 e 15. Colossenses 3, 14 e 15. O pastor está falando de gratidão, né? Somos gratos. E eu vou expressar algo que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite sobre sentimento e gratidão. Sentimento e gratidão. Dó maior. Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado. Mas um homem, um certo dia, me comprou e um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Hoje não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Era escravo
escravo e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu por mim na cruz, já morreu e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais escravizado, um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. É maior. Ele vai me ajudar no coro, né? Eu ia cantar solo, uma vez que vocês conhecem, então vou baixar o tom. Era escravo e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu por mim na cruz, já morreu e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais escravizado. Por quê? Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Amém. Quem não aprendeu ainda? Lá maior. Quantos não sabem o hino? Quem não sabe, levanta a mão. Então o resto não está cantando por quê? Ele sabe, né? Eu sei, está muito alto. Eu falei aqui, tá? Vocês não cantaram porque não tem condição de cantar. Agora ficou suave, quer ver? Ó? Eu vou cantar a última e o coro. Olha que suave. Era escravo e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado. Pode ajudar. Liberdade eu não tinha, liberdade eu não tinha. Cristo deu por mim na cruz, já morreu e vida nova me deu. Olha todos, hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Aleluia, você é especial. Somos um povo especial. Amém. Eu quero começar dizendo assim, olha, Jesus te ama. Amém. Você vai dizer, eu sabia disso. Amém. Né? Talvez você não saiba a proporção que Ele te ama. Não é verdade? Talvez não sabemos a proporção que Ele nos ama. Do que Ele é capaz de fazer por você, por causa do amor que Ele tem. É isso que às vezes nós não tomamos, às vezes, consciência, né? De Ele ter feito, deixar o trono descer.
para me resgatar, para te resgatar. Me dê um motivo só, um só, para que Deus possa, assim, vou lembrar, fazer uma retrospectiva e vou lembrar, certo dia eu fiz algo tão bom, acho que foi aquilo que Ele veio me salvar, sabe? Foi. Nós não temos um sequer motivo, nada, foi a graça de Deus. Por isso, a razão mais de 1000 vezes para nós sermos pessoas agradecidas. Feliz, eu sou grato a Deus, pelas mínimas coisas, grato pelas amizades que Deus me deu, né? Por poder te chamar de irmão, de meu irmão, já pensou? Que privilégio, não é? E mais agora em saber que eu vou voltar daqui e vou ter mais um número grande de pessoas orando por mim. Não é maravilhoso isso? Então, se nós ficarmos, o que vamos ficar? Vamos ter uma eternidade para agradecer. Mas o tempo que lhes resta aqui, faça isso. Agradeça a Deus. Não é? Agradeça a Deus. Então nós vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Eu vou ler Colossenses, é onde eu anunciei, e vou tomar uma segunda escritura. Vocês não precisam abrir. Colossenses capítulo 3, versículo o 14 e o 15, o apóstolo São Paulo diz assim, olha: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O mesmo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus. Bendito Pai Celestial, mais uma vez nos inclinamos e pedimos a Tua bênção. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem dado a nós e continue nos abençoar. É o que pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Que essa paz reine em vosso coração e sede agradecido. A gratidão é uma emoção. Você sabia disso? Que envolve um sentimento. Esse sentimento, ele é devido ou direcionado a alguém que fez algo por você. Um sentimento que é dirigido a alguém que fez algo por você. Acompanhado por um desejo, claro, também de corresponder àquilo. Gratidão. Há um poder muito grande na gratidão. E quando nós nos paramos para pensar, para olharmos aquilo que Deus faz, tem feito por nós, então nós vamos receber muito mais, diz o profeta, agradecendo do que pedindo. Eu vou citar a mensagem, vocês conhecem. Vou começar com a mensagem: ide dizei aos discípulos, 141, salvo engano, quando o profeta de Deus disse, falando a respeito dos sabiás, pode baixar só um pouquinho, por favor, dos sabiás, ele diz assim, olha, você já observou um sabiá? Sabiá, esse laranjeira, né, que canta. Ele diz, você já observou um sabiá? Quando o dia está rompendo, que começa aquele clarão, nem o dia chegou ainda. Ele disse assim, olha, ele vira a sua cabecinha em direção da onde o sol vai raiar, e ele começa a cantar. E ele começa a cantar. Ele canta, ele canta, ele canta. Parece que ele vai arrebentar o seu peito.
cantando. Diz, ele está agradecendo a Deus por um novo dia que vai raiar. E o profeta segue dizendo, estou citando o que ele diz na mensagem, então ele segue dizendo assim, olha, e aí você observa eles, olha eles, ele diz, você nunca viu um sabiá com pressão alta, com diabetes ou andando de muleta. Ele que diz. Foi? Porque eles são agradecidos. E aí ele diz que daí 2 sabiás conversando, dizem assim, o que será que acontece com esses seres humanos? Essas coisas que chamam seres humanos. Eles não devem ter um Deus, isso eles conversando, uma banda fazendo eles conversando, eles não devem ter um Deus igual nós, que cuida de nós, né? Eles são tão tristes. Se referindo ao povo aí fora. Porque nós aqui somos um povo alegre. Por que somos alegres? Por que o cristão é alegre? Por que o cristão ele regozija, disse Paulo, até na tribulação? Que isso é um paradoxo. Você regozijar nas tribulações. Aí fora no mundo, quando a pessoa está em problema, em angústia, algumas coisas, se essa pessoa bebe, quando ele entra em contradição, num problema muito sério, alguma coisa, se ele bebia 1 garrafa de pinga por dia, ele passa a beber 2. Se ele fumava uma carteira de cigarro, ele passa a fumar 2. Se você orava só 1 hora, o que acontece? Passa a orar mais. Passa a orar mais. Porque você sabe, você está certo, que Salmo 46 se cumpre nas nossas vidas. O Senhor dos exércitos está, não é estará, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Uma coisa é você precisar e não saber aonde buscar e o que fazer. Essa é a condição do mundo. Nós temos as mesmas necessidades. Passamos pelos mesmos problemas. Estamos na mesma dimensão. E aí o mundo não entende. Aquela vizinha, aquele vizinho seu não entende. Por que essa mulher, coitada, é uma sofredora. Mas todo dia de culto ela pega a sua biblinha e passa, outros passam suviando e vai para a casa de Deus cantar. Vem para cá cantar. E começa a cantar, eu amo, porque Ele primeiro me amou. As pessoas não entendem isto. Isso é um segredo muito grande. Porque só você sabe o que Deus fez por você. Você sabe. Você se conhece. Eu me conheço. Nós nos conhecemos. Mensagem de redenção e regozijo 64. O profeta diz, há 23 anos atrás, no hospital judaico, o Dr. Morris, me deu 3 horas, um dos seus melhores cirurgiões aqui na cidade, me deu 3 horas de vida. O homem chegou e disse, você vai viver mais 3 horas, Billy, você não vive mais. E ele diz assim, e eu estou vivendo hoje à noite, aleluia, 23 anos se passaram. 23 anos se passaram, e eu estou vivo hoje à noite, através da graça não merecida. O anjo de Deus se colocou entre mim e a morte. O anjo se colocou entre eu e a morte para me proteger. Oh, e eu aceitei. Captar isso? O anjo se posicionou em meu favor e eu aceitei o favor do anjo. E hoje eu estou vivo pela graça de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Um coração agradecido não sofre amnésia. Não, pelo contrário, guarda em seu interior os benefícios do Senhor.
Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, não esqueça de nenhum, de nenhum, é pequenininho, é minúsculo, é insignificativo, mas veio de Deus, é bênção, veio de Deus, é maravilhoso. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, de nenhum. Eu estava dizendo para a igreja, o dia que você tem aquele churrasco gordo, aqui é comum, né? Aquele churrascão, você dá graças a Deus, o dia que tiver só o ovinho para fritar. Graças a Deus também. Hã? Por tudo, dai. Está chovendo. Graças a Deus. O sol está quente. Graças a Deus. Está frio. Graças a Deus. Mensagem o Consolador 47. Nós podemos dizer, Deus é um bom Pai. Ele tem cuidado de nós. Ele dá roupa para calçar. Ele dá para vestir, sapato para calçar. Ele te dá, ele diz assim, ó, você já pode agradecer pelo creme dental que você escova os dentes? O profeta falou isso. E se você não tivesse olho? Consolador 47. Se você não tivesse pés para andar, se você não tivesse ouvido, se você não pudesse falar, ele diz, tudo isso ele te deu, para você dar glória, para você adorar, para você agradecer. Agradecemos pela bondade de Deus. Agradeça. A gratidão move as coisas. Tudo, não te esqueça de nenhum bem. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Isso é para quem? Para quem não esquece os benefícios que Deus faz. Para quem agradece por aquilo que Deus faz. Você está agradecido? Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. No Salmo 116, o salmista diz que não tinha se esquecido daquilo que Deus havia feito pelo seu povo. O salmista diz, em seu coração, as marcas dos efeitos de Deus. Essa lembrança trazia gratidão ao seu coração. Eu estou tão satisfeito, diz ele, que para mim é mais prazeroso um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. Eu prefiro, ele disse assim, ser um capacho na casa do Senhor. Sabe o que é o capacho? Aquele que você entra e passa o pé nele ali para tirar a poeira. Do que estar em qualquer outro lugar, sem a graça de Deus me protegendo, me amparando. Aleluia! Ele é que faz. Ele tinha isso no coração. Aí o profeta termina dizendo, e em gratidão pela graça de Deus, eu ganhei 500 mil de almas para Cristo hoje à noite. 500 mil de almas para Ele. A gratidão tem o poder de alegrar o coração. A vontade de Deus é que, em meio a todas as circunstâncias, demos graças a Ele. Foi o que a Bíblia diz. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Salmo 116, estou lendo. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele nos salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho. O salmista começou a dizer para o povo, dê graças ao Senhor,
porque Ele merece o seu louvor. Oh, Ele fez algo grande, manifestou o seu poder, repreendeu o mar vermelho, esse mar secou, e Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Deus fez isso, salvou das mãos daquele inimigo que te odiava, das mãos do inimigo. Ele te resgatou e afogou todos eles lá no mar. Ele está dizendo, Ele te salvou da mão daquele inimigo, daquela enfermidade, daquele problema, daquele mal que nós nem sequer percebemos. Não percebemos. Às vezes vamos ao médico, faz uma consulta assim, fala, vamos ter que fazer um exame porque o caso é sério. Aí daqui um pouco está um pedido de oração da irmã. Irmã fulano de tal pede oração da igreja. O pastor vem e ora, os irmãos oram. O irmão pede oração, vai passar por exames amanhã. Aí chega lá, o médico faz o exame, e olha, e diz assim, acho que houve um engano aqui. Houve um engano, não tem nada. Engano? Houve engano, Deus entrou em ação, tirou, fez a obra, Ele te livra do inimigo, da enfermidade. Não é engano, é Deus que entrou em ação. Essas coisas nós não vemos, nós agradecemos pelo que nós vemos, mas maiores são as que nós não percebemos, muito maior. Acidente que Deus nos livra. Você anda 60 centímetros da morte nessas estradas. Mas o anjo do Senhor se coloca entre você e a enfermidade, entre você e a morte. E não deixa. Milagres. O que aconteceu? Meu Deus, nem acredito. Até a gente é incrédulo, fala assim, eu nem estou acreditando que aconteceu isso. Às vezes a gente se porta assim. Não estou acreditando que aconteceu isso. Não pode acreditar. Pode acontecer muito mais do que isso. Deus pode te transportar. Deus pode te ocultar. Quando o inimigo vem, ele alvora a sua bandeira contra ele. Para quê? Para nos proteger. Oh, somos agradecidos por isso. Ela tem o poder de fazer isso. A gratidão cura. O profeta de Deus estava agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, Senhor, pela vida de José do Egito. José do Egito. Vamos aqui, vamos parar um pouquinho. O que José do Egito fez por nós? Por nós. Vamos pensar assim, nada. José do Egito fez pelo povo do Egito, certo? Ficou o testemunho, mas fazer. Uma banda começou assim, Senhor, obrigado por esse homem que socorreu aquele povo. Ele não deixou uma nação toda morrer, não deixou aquele povo morrer de fome. Mas que homem que foi esse José? E o profeta começou a agradecer pela vida de José do Egito. Deus falou assim, você está grato pela vida de José? Então eu vou te dar um José também. A irmã Meda nem podia conceber filhos. Gratidão. Gratidão gera bênçãos. Gratidão faz chover dos céus em seu favor. 2 meses o pastor falou que está nessa casa, que coisa linda. Que lugar maravilhoso. Né? Que graça, que coisa, tudo, que lugar próprio para Deus abençoar, para Deus curar, para Deus salvar aqui. Eu vou te dar um filho, José. Estava agradecendo pelo José do Egito lá. Pelo que José foi. Vocês me entenderam que eu disse que por nós hoje aqui, né? Que ele fez lá, ficou como testemunho. Entendeu? O irmão Bruno está tão grato, porque ele ficou feliz de ver o povo ser socorrido e não passou fome. José socorreu aquele povo no tocante do material ali. E Deus falou assim, eu vou te dar um filho. Quando Deus te dá algo, irmão, ainda que ele fosse significante, pega aquilo e vibra com aquilo, vibra. Eu trago em minha lembrança quando eu era criança, talvez eu tinha uns 4 aninhos de idade, no sítio, mamãe ia para a cidade, para o dentista na época, eu tinha 4 anos, faz 50 anos,
atrás. E eu lembro que tinha um ceguinho que pedia esmola na calçada. Eu lembro disso direitinho. E aquele ceguinho, ele cantava, ele pedia esmola cantando. Ele dizia: uma esmolinha, por favor. Pouco com Deus vale muito, muito sem Deus vale nada. O pouco que vós me der, eu trago de mão fechada. Ele pedia esmola para quem estava passando. Aí passava outro e ele dizia assim: uma esmolinha. Pouco com Deus vale muito, muito sem Deus vale nada. O pouco que vós me der, eu trago de mão fechada. Quer dizer, o pouco com Deus vale muito. Glória a Deus. Glória a Deus. É agradecendo que nós recebemos mais. Glória a Deus. É agradecendo que nós recebemos mais. Você já teve experiência de você estar fazendo tudo para um filho seu, ele reclamando? Você está fazendo, está reclamando? Já teve essa experiência? Fala, você está bom levar uma surra, rapaz. Não é? Você faz pelo filho, faz, e ele está só reclamando. Fala assim: peraí que eu vou. Mas quando começa a agradecer, você vai se compadecendo. Ele te salvou, nos livrou da mão do inimigo. Aí o 64, o nome de Jesus agora, 64. Você é salvo porque Deus te salvou pela graça. E você faz essas coisas somente em gratidão. Viemos aqui para agradecer a Deus. Se você tem bênção, se você tem uma necessidade agora, se você está passando por um momento que não precisa ser profeta para dizer que tem pessoas aqui com problemas. Não precisa ser profeta. Temos problemas. De ordem, talvez, todas elas. Talvez uma enfermidade, talvez alguma contradição, talvez algum pensamento, talvez algum complexo, talvez alguma dificuldade, talvez alguma coisa que você tem no seu coração. Agradeço só por você estar aqui. O resto Deus vai cuidar disso. Deus está cuidando. Deus cuida. Ele fez isso por você. Agora observe isso. A coisa somente é ingratidão e decência comum. A decência comum lhes dirá isto: você faz essas coisas em gratidão. Gratidão tem o poder de mudar a circunstância. Provérbios capítulo 3:16. Se formos capazes de ver a mão de Deus na circunstância, seremos capazes de ser gratos pela obra que Ele faz por nós. Sim, gratidão tem o poder de trazer, de fazer as coisas acontecer. Oh, sim, Deus é tão grande, Deus é tão grande, é tão poderoso. Nós ouvimos cantar aqui: eu vou seguir, eu vou confiar, eu vou perseverar. Né? Cadê a mãe do senhor? Cadê onde a senhora está, irmã? Levanta a mão. Lá, eu estava ouvindo 4 anos, sentada sozinha assistindo um culto. Dá uma olhadinha agora aí, ó, para a senhora ver. Está certo que nem todos vão ficar aqui sempre, mas na memória a senhora vai ficar. Quem sabe a resposta da oração da senhora: senhor, via mais alguém para cantar comigo, para congregar comigo? Aí o povo aí para congregar com a senhora. Hã? É Deus. Deus faz coisas maiores do que nós pensamos. E Ele vai fazer algo mais aqui por você. Oh, sim, anos atrás, lá embaixo no sul, quando eles apanhavam as pessoas de couro e vendiam como escravos, aquilo nunca foi correto. Não, Senhor. Deus fez o homem fez os escravos. Ele ouviu 63. Eles passavam por ali. E eles eram pessoas muito fortes. Deus nunca fez os escravos. Observe isto. Agora, você jamais verá uma pessoa contente murmurando, ou um descontente agradecendo. Se não há contentamento pelo que Deus tem dado, Ele não pode multiplicar. Seria incoerente com a natureza de Deus Ele continuar nos dando algo que nós não desejamos receber, ou pelo que nós não somos gratos. Seria algo incoerente da parte de Deus Ele fazer isso. Agora, eu recordo de um tempo atrás, aqui em Illinois,
eu estava em um museu e vi um velho homem de cor ali, e com um pouquinho de cabelo branco em redor da sua cabeça. Aquele homem de cor, vocês conhecem a história. Um pouquinho de cabelo branco em sua cabeça. Irmão, um coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em todos o momento. Em tudo dai graça, não significa dar graça pelas coisas ruins que nos aconteça. Ao contrário, é louvar ao Senhor Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar a coisa ruim em coisas boas e fazer chover onde não há nada. Deus pega o nada e faz tudo. Vai passar. Eu sei que vai passar. O Deus que me abençoou ontem vai me abençoar hoje. O que me abençoa hoje vai me abençoar amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gratidão. Esse é o assunto. Aquele velho com uma orelhazinha de cabelo branco na cabeça. Irmã Brenda diz assim, e ele estava ali, e ele estava olhando o museu, e de repente ele parou, olhou. Aqui eu disse sentimento. Precisamos de ter sentimento com as coisas. Sentimento e gratidão. E ele começou a olhar, parou, olhou, e ele deu uns passos para trás. E começou a chorar. As lágrimas rolavam por sua face. E ele estava orando. E eu observei um homem em um museu, chorando e orando, e eu observei por alguns poucos minutos, e eu me aproximei dele e disse, como vai, tio? E ele disse, como vai? E eu disse, eu sou um ministro. E eu disse, eu gostaria de saber, por que você estava orando? O que aconteceu? O irmão Brana, nesse tocante aqui, ele estava indiferente com aquele acontecimento, vocês estão compreendendo? O irmão Brana estava indiferente. Por quê? Porque o irmão Branham não estava envolvido nisto. Aí onde entra o sentimento. O irmão Branham estava passeando por ali como o velho de cor. A diferença do velho de cor e do irmão Branham, que o irmão Branham nunca tinha sido escravo. No tocante natural. Certo? Então eu disse, vem aqui. Ele disse, vem aqui. Ele disse, como vai? Como vai? Eu disse, por que foi que o senhor é um ministro e tal, orando e tal? O que te emocionou? Ele me disse, vem aqui. E ele olhou para baixo de um pequeno vidro e lá estava um vestuário. E eu disse, é umas roupas. É umas roupas. Eu vejo nada. O que se passa? O que é que tem que possa te pasmar? Isso não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração? Simplesmente umas roupas. E ele disse, mas veja, eu ainda tenho aqui as marcas de uma correia, de um cinto de escravo ao redor de mim. Disse, veja, está aqui. E ele disse assim, ali está o sangue de Abraham Lincoln naquelas roupas. O sangue de Abraham Lincoln tirou aquela correia de escravo de mim. Ele disse assim, não se emociona você também com isto? Perguntou para o irmão Brana. Só que o irmão Brana não tinha aquela dor que ele tinha. Porque não estava envolvido naquilo. Porém, ele disse, olha, essa roupa é de Abraham Lincoln. E isso foi necessário, ele derramar o sangue para tirar o cinto de escravidão de mim. Eu voltei e disse, se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado dele, o que deveria fazer o sangue de Jesus Cristo quando é pregado em seu poder nesta igreja que clama por nascido de novo? O que deveria fazer o sangue de Jesus? Se o sangue de um homem, aleluia, gratidão tem o poder, quando ela é expressada de todo o coração, ela tem o poder de silencioso, de construir grandes coisas.
Gratidão gera multiplicação. Quando agradecemos, as coisas são multiplicadas. Jesus estava com uma multidão de pessoas num lugar muito remoto, certa vez. E ele propositalmente disse aos seus discípulos: dê comida para esse povo. Gente, depois de não sei quanto tempo andando para um lugar deserto, e o povo acompanhando, porque sabia que onde estava Jesus, tinha milagre. Dá comida para o povo. Se fosse Senhor, nem que nós tivéssemos dinheiro. Não tinha pão para comprar aqui para esse povo todo. Aonde? Aí André disse assim, olha, falou assim, aí falou, dá para vocês de comer para eles? Ele falou, não temos nada. Mas ninguém tem nada. Nada. Você não tem nada. André falou assim, tem um menino, um garotinho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. E não é um pão tamanho daquele que eu vi a irmã cortando ali, não, desse tamanho assim, ó. Porque um menininho não ia levar 5 pães daquele tamanho para um lanchinho para ele. Não é verdade? Eu que estou falando essa referência. Não era pão bengala. Era 5 pãezinhos para o lanche de um menino. Por mais que ele comesse, não precisava de pão desse tamanho. Aí Jesus pega e fala assim, chama o menino aqui. Eu penso que a hora que Jesus chamou aquele menino, ele veio todo entusiasmado. Acho que ele veio todo entusiasmado. E quando Jesus chama você, é porque ele tem algo, vai surpreender você com alguma coisa. O menino chegou com um bornalzinho dele. Jesus falou, eu preciso disso aí. Eu preciso disso que você tem aí. Vocês estão entendendo? Eu preciso do que você tem. O que você tem? É pouquinho. Mas ele está para disponibilizar para Jesus esse pouquinho? Dá para agradecer e ser fiel com esse pouquinho? Dá! Então Deus vai te surpreender com esse pouquinho que você tem. Eu preciso, o menino entregou para Jesus. A Bíblia de Jesus pegou e fez o quê? Deu graça. Deu graça. Ele agradeceu pelos 5 pães e pelos 2 peixes. E falou para os discípulos, manda o povo se assentar aí, de 50 em 50. E vocês começam a levar pão e carne para esse povo aí. E Jesus começou a enfiar a mão naquele embornalzinho do menino e ponhava na cesta. E quem sabe alguém falava assim, só tem 5, pegou mais um, tal, só tem 3. E pôs ali, foi, e pegou mais um, só tem mais 2. E mais um, só tem mais um. E quando pegou, falou, acabou. E Jesus não parou de tirar mais, não acabou não. Com Jesus não acaba. Ele é a fonte de todas as coisas. Não findou, alimentou 15 mil pessoas. É assim que Deus faz. Ofereça a Ele o que você tem de coração e dê graças a Ele. Podemos ponderar tantas coisas aqui que nós às vezes não agradecemos. É porque somos mal. É porque é um segredo. Agradecer é segredo. Basta agradecer. Fica uma semana, irmão, uma semana sem reclamar de nadinha, só agradece, para você ver uma coisa. Você vê o que vai acontecer. Se não tiver nada para agradecer, basta agradecer pelo seu pastor. Eu agradeço pelo meu pastor, eu agradeço pelo meu pastor, agradeço pela igreja, eu agradeço. Não, vai agradecendo por quem toca, por quem canta. Começa a agradecer. Pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pela família, pelo trabalho, pelo patrão. Oh, irmãos, as coisas vão ficar diferentes. Sim, você pode ter certeza disso. O descontente deprecia as bênçãos de Deus, mas o contente que vem pela gratidão dá ao Senhor a ocasião para nos dar porções ainda maiores. Mensagem sem dinheiro, sem preço, 105, parágrafo. Mamãe diz, todos que nascem de novo têm um coração agradecido. Ele disse, eu me lembro certa vez que havia ali na encosta um velho casal, muito pobre. Eles eram tão pobres que eles só tinham para conseguir o alimento para o mês ou para o ano. Não tinha mais nada. E o seu filho nasceu com sérios problemas nos olhos. E aí, então, ele sabia que uma cirurgia poderia resolver o problema do pequeno Beni.
Porém, os pais não tinham dinheiro para poder enviar o Benny para poder ir para o médico e fazer a cirurgia dos seus olhos. E uma mãe diz assim, mas aquele ano, os vizinhos, eu acho isso lindo, belo demais, mostra o que faz a unidade. Os vizinhos todos aquele ano se ajuntaram e trabalharam um pouco mais. Isso fez uma mensagem tão profunda. Eles trabalharam um pouco mais, cada um deles plantou um pouquinho mais. Se eles plantaram um pouquinho mais, eles ficaram um pouquinho mais no sol quente. Eles suportaram um pouquinho mais da fadiga. Isso implica em dizer, em orar um pouquinho mais, em velar um pouquinho mais, em agradecer um pouquinho mais, em fazer um pouquinho mais de força. Todos se juntaram e quando chegou na safra, colheram e pegaram aquele que do esforço a mais. Pegaram o pequeno Ben, colocou no trem, mandou para o médico, o menino não via, era cego, ele via as crianças brincar, ele não podia brincar, ceguinho. Levaram para o médico, os médicos fizeram a cirurgia com sucesso, e vem voltando o pequeno Ben para casa, e o profeta diz assim, quando ele foi descer na estação, o condutor do trem diz assim, filho, que bom, você está vendo, filho? Sim, quanto custou a operação? Eu disse, não sei, meu senhor. Eu não sou capaz de te dizer quanto custou a operação, mas eu sei dizer para você que eu estou tão agradecido por agora poder ver a face daqueles que pagaram o preço para que hoje eu possa ver. Oh, quanto custou o preço de eu poder ver hoje, de eu ser um salvo, não ser mais escravo? Eu não sei, mas eu estou feliz porque eu vou ver o rosto dele uma manhã dessa, que pagou o preço para que hoje eu possa ver. O preço para que você possa ver. Aleluia! Você vê porque ele fez algo por você. Gratidão. Por chegar no seu guarda-roupa, o seu lenço está assim. Passadinho. Abre a despensa. Está quase vencendo coisa lá. Está assim. Eu não é, irmãos. Quem aqui está preocupado com o que vai comer amanhã no almoço, porque não tem o que fazer? Ninguém. Meu Deus, Deus tem sido tão bom para conosco. Ele é maravilhoso. Quando você chega, está tudo ali, tudo certinho. Mas às vezes as contradições da vida nos apanham numa encruzilhada. O irmão chegou para o pastor e disse, pastor, eu preciso da sua ajuda, pastor. Fala, irmão. Ele já estava meio bêbado, bebendo. Ele disse, pastor, não aguento mais. Eu já estou bebendo, eu já perdi a fé. Pastor, lá em casa não tem mais jeito, pastor. Eu não dou mais conta. A minha esposa só reclama. Meu filho mais velho, nas drogas. A minha filha, pastor. Eu tenho 3 filhos. O meu caçula foi expulso da escola. E a coisa em casa não está boa, pastor. E eu preciso saber. Eu vou dizer algo aqui. É cômico, mas não é só por causa do que eles falam das pessoas. Então eu vou colocar um personagem aqui. E ele disse, pastor, e a coisa lá em casa está tão... Agora, para piorar, minha sogra veio morar comigo, pastor. Tem 3 meses e 18 dias que ela está morando em casa. O pastor falou assim, irmão, eu já sei o que está acontecendo na sua casa. Ele falou, isso que eu queria saber. Eu tentei, mas não consigo. Assim, é que lá na sua casa tem um lá que é Jesus, e você está maltratando ele. Você vai lá e descobre quem é Jesus na sua casa, e para de maltratar ele. Passa a agradecer a ele, porque você está maltratando. Ele saiu até uma altura, pensou, não é lá em casa. Pastor, o senhor errou o endereço. Porque na minha casa não pode. Jesus curava todas as doenças, minha esposa tem todas as doenças. Jesus, o meu filho mais velho, a única coisa que parece com Jesus é o cabelo comprido.
O resto não parece com nada com Jesus. Jesus, aos 12 anos, ele ensinava na sinagoga. Meu filho foi expulso da escola. E ele ficou pensando, meu Deus, quem será Jesus em casa? Quem será? Quem será? Será minha sogra? Quem será? Não é lá na sua casa. Vai descobrir. Ele foi para o serviço um dia. Quando as coisas estão assim, comida não sai na hora, roupa não sai lavada, não tem nada. As coisas desarranjam tudo. Ele ia para o serviço e voltava, meu Deus, quem será Jesus? Quem será? Quem será? Mas se ele falou que tem alguém, tem. Um dia, como sempre, rotina dele levantar 5 da manhã para fazer a comida e o café para levar para o serviço. Ele fazia. Ele fez o café, pôs na garrafa, arrumou sua coisa e pegou um copo, encheu de café quentinho e foi e bateu na porta onde estava a sogra dormindo. Oi, quem é? Eu? Quem? Fulano. O que você quer? Um cafezinho para a senhora. Nessa altura não existe confiança mais. A confiança acaba, tudo acaba. Se ela pensou assim, para mim, toma um gole primeiro, então vai que tem veneno aí. Ela tomou o café, ele foi para o serviço. No outro dia, ele fez a mesma coisa de novo. Fez o café, preparou a comida, preparou o café para ir, pegou o café, levou lá para a sogra. Tomou. Terceiro dia, de novo, no quarto dia, quando ele levantou, o café estava na mesa, preparado, tudo estava pronto. A coisa começou a fluir, um diálogo outra vez na casa. Começou um a entrar em defesa do outro agora. E um falava para o outro, e quando o pai estava fora, saía para trabalhar, a mãe dizia assim para os filhos, meus filhos, sabe por que papai está bebendo? Sabe por que papai está tão assim? É porque vocês não agradecem pelo que o papai faz aqui em casa. Você nunca disse que o papai é um herói. Ele sai com chuva, ele sai com sol, ele sai com calor para trazer o pão aqui para dentro. E você nunca disse que ele é herói nessa casa. O pai chegou para dizer para os filhos, sabe por que mamãe é tão doente, meus filhos? Sabe por que mamãe tem que tomar tantos remédios? É porque ela faz tanto nessa casa. Ela amanhece trabalhando e anoitece ela está trabalhando. Sem contar as vezes que ela levanta de noite para ir lá te cobrir se está frio, ver se o pernilongo não está te picando, para ver se você está bem. E você nunca disse que ela é uma heroína, que ela é a melhor cozinheira. Você nunca disse isso para ela. Só sabe quando queimou a comida, só sabe quando o sal passou. Você não agradece. Ela dizia para ele, sabe, fulano, por que Juninho tirou nota vermelha na escola? Você nunca disse para ele que ele é capaz. Meu filho, eu confio em você. Você é capaz. Nunca fazemos. E um belo dia o pastor teve a grata satisfação de ver a família toda se assentar na segunda fileira do banco da igreja, todos reunidos, porque começou o diálogo outra vez. Agradecer. Gratidão é a que abre, é a torrente que abre as portas das bênçãos para você, para nós. O que precisamos, irmãos, o que precisamos é fazer diferente. Diferente. Às vezes eu estou fazendo só do meu jeito. Deus cuida. Suas habilidades não contam para Deus. Minhas habilidades não contam para Deus. Pedro pescou a noite toda. Pescou, pescador de profissão. Pescava por profissão, precisava de ganhar para poder alimentar. Pescou e não pegou nada. No outro dia chega Jesus. A Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes. Esse lavar as redes significa, sabe o quê? Aquelas tentativas que nós temos de fazer, frustramos e nós ficamos magoados, ficamos feridos. Ou quando não, buscando algum culpado pelo nosso fracasso. Aquilo vai gerando, as redes, aquelas coisas que ele julgava a rede, não pegava nada, mas vinha algumas coisas, galho, algumas coisas enroscado.
E aquilo que é pescador sabe tem que tirar, porque aquele enferruja a rede. Às vezes nós tentamos com tudo que está em nós, fracassamos, ficamos assim frustrados. Tem que limpar a rede, limpar o coração, deixar. Senhor, aí Pedro chegou, Jesus chegou, Pedro limpando as redes. Talvez pensando, meu Deus, Jesus chegou, cumprimentou, disse: Pedro, vamos pescar. Vamos pescar. O que você diria para Jesus? Senhor, só se for para o mar de Tiberíades, porque esse mar aqui não tem peixe. Eu pesquei a noite toda aqui, Senhor. Não peguei nada. Aí Pedro entrou no barco e foi com Jesus. Jesus falou assim: Pedro, lança a rede agora do outro lado. Pedro falou: sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Esse do outro lado, Jesus disse: faz diferente. Você está fazendo só de um jeito. Lança do outro lado agora. Então, sobre a tua palavra eu vou lançar. E a Bíblia diz que pegaram naquela noite 153 grandes peixes. Vamos ficar de pé. Nós vamos. Feche os seus olhos. Pensa nisso, sentimento e gratidão. Qual é o sentimento que tem dentro de você agora? Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Aleluia, aleluia. Você tem o sentimento, você disse, veio agora, continua tocando, irmã. Um sentimento assim, alguém que você poderia ter dito para ele, para ela assim: eu admiro você. Você é tão delicado no que você faz, tão dedicado. E você nunca falou isso para ela. Por quê? Para ele. Talvez a irmã venha aqui e canta um hino. Depois ela nunca mais canta, porque ela acha que você nunca foi. Disse: irmã, Deus te abençoe, obrigado pelo hino que você cantou para nós. Fala isso. Isso pode mudar o destino, a vida de uma pessoa. Eu quero mais de Cristo, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor amigo. Aleluia. Eu vou orar encerrando e eu dou uma oportunidade para você. Se você sentiu mesmo no seu coração, seu coração está aí fervendo, você está, se foi para mim, eu preciso ser mais grato a Deus, preciso agradecer mais. Portanto, vem esse sentimento no seu coração, você levante a sua mão onde você está, eu vou orar. Com a permissão do pastor, se quiser vir aqui no altar também, não é filho, é só algo específico, aquilo que mexeu com você mesmo, com seu coração. Meu Deus, eu quero ser mais grato pelo que Deus fez por mim. Então você está com esse sentimento, se não com sua mão levantada. Quero agradecer pela minha família, agradecer por esta igreja, pelas roupas, pelo alimento, pelo remédio. Senhor, eu levanto as minhas mãos juntamente com esses irmãos, porque eles creem. Que o Senhor possa nesse momento, Senhor,
abrir a janela dos céus. Tirar, Senhor, todo sentimento. A gratidão pode tirar o sentimento de depressão, de angústia, do medo, do pavor, medo do amanhã, insegurança. Sustenta, Pai. Vai de encontro agora à necessidade desta irmã, deste irmão, com relação à saúde dele, à saúde dela, Senhor. O Senhor é o grande curador. Ó Deus bendito, fortaleça-nos, sustenta e nos ampara. Continue, ó Pai, cuidando desse ministério. Ó Deus, desse ministério aqui local, Senhor. Abençoe a saúde do pastor Vanderlei, dando a ele sempre ânimo para levar esta mensagem juntamente com os seus. Eu te peço isso para a honra e glória, em teu santo e bendito nome, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti. Aleluia, creia na sua bênção. As almas se alimentem do pão da vida, aleluia, que é Jesus. Por glória a ti, agradecemos por sua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem o pão da vida, o pão da vida, que as nossas almas se alimentem o pão da vida, que é Jesus. Graças a Deus. Levante suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, continue abençoando o pastor Paulo Mendes, também o seu ministério, toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aplaudimos a Jesus. Graças a Deus.